Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. A noite de hoje vai gelar sua espinha. No fim, quero saber, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Comente aqui embaixo. A estrada que cortava o interior da Bahia parecia interminável. O sol castigava o asfalto rachado e as poucas árvores ao redor não davam sombra suficiente para aliviar a sensação de sufoco. Eu dirigia em silêncio enquanto minha esposa e meus 2 filhos cochilavam no banco de trás. A cada quilômetro, o pensamento de conhecer nossa futura casa me deixava inquieto. Havíamos comprado o imóvel após ver apenas fotos antigas de um corretor. O preço era bom demais para ser ignorado, e a promessa de uma vida mais tranquila no interior parecia irresistível. Quando finalmente avistamos a entrada da propriedade, um portão de madeira enferrujado se erguia diante de nós. Ele rangia ao vento como se reclamasse de nossa chegada. Descemos do carro e empurramos o portão com esforço. A trilha de terra que levava até a casa estava tomada pelo mato alto e parecia que ninguém passava por ali há anos. Meu coração acelerou. Não sei se de expectativa ou de um pressentimento que eu não queria aceitar. A casa em si era imponente, de alvenaria antiga, com paredes espessas e janelas de madeira carcomidas. O telhado, embora precisando de reparos, ainda sustentava a estrutura. É só uma questão de reforma, pensei, tentando me convencer de que aquele lugar poderia sim ser nosso lar. Porém, à medida que me aproximava, um arrepio gelado percorreu minha espinha. O ar parecia mais denso, pesado, como se a atmosfera ao redor daquela construção guardasse memórias que não queriam ser esquecidas. Meus filhos correram para dentro assim que abrimos a porta. A poeira se ergueu do chão de tábuas velhas, preenchendo o ambiente com um cheiro de mofo e ferrugem. Havia móveis antigos espalhados pelos cômodos, como se alguém tivesse saído às pressas e deixado tudo para trás. Uma mesa comprida exibia marcas estranhas e arranhões profundos. Minha esposa, ao notar, franziu o senho e cochichou. Isso não me parece normal. Naquela primeira noite, decidimos acampar na sala, já que os quartos estavam empoeirados e cheios de insetos. Espalhamos colchões no chão, jantamos algo rápido e tentamos ignorar os sons que vinham do telhado. Talvez fossem apenas morcegos ou corujas, pensei, mesmo que o barulho soasse como passos arrastados. Quando finalmente adormeci, tive um sonho estranho e perturbador. Estava no quintal da casa, cercado por pessoas encapuzadas que cantavam em um idioma que eu não compreendia. Eles seguravam velas acesas e formavam um círculo em torno de mim. Acordei suando frio, com a sensação de que alguém ainda me observava. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Meu filho mais novo chorava sem motivo, sempre dizendo que a mulher do vestido preto não deixava ele brincar. Minha esposa reclamava de uma ansiedade sufocante. Eu mesmo comecei a perder o apetite e a dormir mal. O clima dentro da casa se tornou pesado e cada um de nós parecia carregar um fardo invisível. Na terceira noite, ao explorar o porão, encontrei algo que me deixou perturbado. Atrás de umas caixas antigas havia um círculo desenhado no chão, com pedras escuras. No centro, marcas queimadas indicavam que ali fora feita alguma espécie de fogueira. Em volta, símbolos estranhos estavam riscados profundamente nas paredes. Meu coração disparou. Eu não queria acreditar, mas tudo indicava que aquela casa tinha sido usada para algum tipo de ritual. Contei à minha esposa e ela entrou em desespero. Disse que não conseguiria passar mais uma noite ali. Tentamos tranquilizar as crianças, mas elas também pareciam sentir que algo não estava certo. Durante a madrugada, acordamos todos com um estrondo vindo do quintal. Corri até a janela e vi uma árvore balançando violentamente, mesmo sem vento. Na escuridão, tive a impressão de ver silhuetas se movendo entre as sombras. Pisquei os olhos, mas nada estava lá.
Na manhã seguinte, tentamos racionalizar. Dissemos a nós mesmos que tudo não passava de imaginação, causada pelo cansaço e pelo estado da casa. Mas era impossível ignorar os sintomas físicos, dores de cabeça constantes, insônia, falta de ar. Até o cachorro que havíamos levado começou a uivar sem parar e a arranhar as portas, como se quisesse fugir dali. Foi então que decidi investigar mais a fundo. Perguntei a alguns vizinhos distantes, os poucos que moravam a quilômetros dali, se sabiam da história da casa. A maioria apenas desviava o olhar, murmurando que não era um bom lugar. Um senhor mais velho, depois de muita insistência, me disse: esse terreno já viu muita coisa ruim. Gente vinha de longe para fazer rituais aqui. Não sei de que tipo, mas sei que não eram boas intenções. Suas palavras ecoaram em minha mente. Voltei para casa com a cabeça girando. Agora fazia sentido o que estávamos sentindo. Não era apenas psicológico. Aquele lugar parecia carregar um peso, uma energia que impregnava as paredes. Ao entrar novamente, senti um calafrio ainda mais forte. As crianças estavam pálidas e minha esposa chorava baixinho na cozinha. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas parte de mim queria entender até onde ia aquele mistério que rondava cada canto e cada sombra. Naquela noite, o pior aconteceu. Estávamos todos deitados quando um som grave ecoou pela casa, como tambores batendo no porão. O cachorro enlouqueceu, correndo em círculos. Levantei-me e, ao abrir a porta do porão, o cheiro de queimado invadiu minhas narinas. No escuro, vi novamente o círculo de pedras iluminado por uma chama que não deveria estar acesa. O fogo se apagou de repente, mas antes revelou uma sombra alta, imóvel, observando-me no fundo. Corri de volta, tranquei a porta e disse à minha família que íamos embora na manhã seguinte. Mas, naquela última noite, ninguém conseguiu dormir. Passamos horas acordados, ouvindo sussurros vindos das paredes e passos pesados no andar de cima. Quando o sol finalmente nasceu, juntamos nossas coisas às pressas. Porém, antes de sair, olhei uma última vez para casa. Por um instante, tive a sensação de que algo nos seguia com o olhar pelas janelas escuras. Partimos cedo, o carro sacolejando pela estrada de terra, enquanto cada um de nós permanecia em silêncio. Era como se ninguém tivesse coragem de falar sobre o que havia acontecido naquela noite. Eu olhava pelo retrovisor e via o olhar assustado dos meus filhos, abraçados, enquanto minha esposa encarava a janela com os olhos vermelhos de tanto chorar. A casa já estava distante, mas o peso dela parecia ainda acompanhar cada um de nós. Ao chegarmos à cidade mais próxima, decidimos ficar numa pousada simples. Ali, pela primeira vez em dias, conseguimos respirar com mais leveza. A atmosfera era diferente e os sintomas começaram a diminuir. As crianças brincavam no quintal, sem falar da tal mulher do vestido preto. E minha esposa voltou a sorrir, ainda que de forma tímida. Foi nesse momento que percebi que algo realmente estava preso àquela casa, e não a nós. O problema era o lugar. Mesmo assim, não conseguia descansar. Sentia que precisava entender o que realmente havia acontecido. A curiosidade misturada ao medo me corroía por dentro. Passei a tarde conversando com moradores antigos da região. Alguns se esquivavam, mas outros confirmaram histórias semelhantes à que eu já tinha ouvido. Antigamente, grupos estranhos se reuniam lá. Vinham de madrugada com tochas e passavam horas entoando cânticos. Depois sumiam. Ninguém nunca quis se meter. As palavras ecoavam em minha mente. Rituais. Mas que tipo de rituais? Religiosos, pagãos ou algo ainda mais obscuro? Não havia respostas claras, apenas boatos, e isso me deixava ainda mais inquieto. Naquela noite, quando tentava dormir, ouvi novamente em meus sonhos o som de tambores.
Mas agora não eram apenas ecos distantes. Eu estava de volta ao porão da casa, cercado por figuras encapuzadas. Uma delas sussurrava diretamente em meu ouvido: "Vocês não deviam ter entrado aqui." Acordei sobressaltado, o coração disparado. Senti um gosto amargo na boca, como cinzas. No dia seguinte, decidi voltar sozinho até a casa. Minha esposa implorou para que eu não fizesse isso, mas eu precisava de respostas. Ao chegar, o portão de madeira estava como havíamos deixado, mas a sensação era ainda mais sufocante. Caminhei pelo quintal em silêncio, sentindo o olhar invisível de algo que eu não podia ver. Entrei na casa e segui direto para o porão. O círculo de pedras estava lá, intacto, mas agora, no chão ao redor, percebi marcas que antes não havia notado. Arranhões profundos, como se unhas tivessem sido cravadas no concreto. Senti meu corpo gelar. Toquei nas pedras e um arrepio percorreu minha espinha, como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Era claro que aquele lugar guardava lembranças de rituais pesados e perturbadores. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. O silêncio era absoluto, e ainda assim eu sentia a respiração de algo próximo. "Vocês não deviam ter vindo aqui." Ecoou novamente, dessa vez com clareza, como se alguém tivesse falado ao meu lado. Corri para fora da casa sem olhar para trás e jurei nunca mais voltar. Quando voltei para a pousada, minha esposa percebeu meu estado e não precisou de explicações. Naquela mesma semana, decidimos desistir da compra. Vendemos o direito de posse para um corretor que disse ter outros interessados. Não quis saber quem seriam os próximos a ocupar aquelas paredes. Aos poucos, nossas vidas voltaram ao normal. O peso desapareceu, a ansiedade diminuiu e os sonhos estranhos cessaram. Mas uma dúvida permanecia em mim. O que de fato havia naquela casa? Rituais religiosos? Ocultistas? Ou apenas encontros incompreensíveis? Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era o mesmo corretor que havia negociado a venda. Ele me contou, em tom nervoso, que os novos moradores haviam desistido em menos de 2 semanas. Disseram sentir um peso insuportável e ouvir coisas estranhas à noite. "Eles acreditam que a casa é amaldiçoada", disse ele, rindo de forma desconfortável. E naquele instante percebi que não importava em que alguém acreditasse ou desacreditasse. O fato é que o local carregava uma energia própria, construída ao longo de anos de descuido e talvez de falta de respeito. Talvez não fossem os rituais em si, mas o modo como foram feitos, sem consciência, sem cuidado, sem reverência por aquilo que estavam mexendo. Hoje, quando penso naquela casa, não sinto raiva nem medo, apenas um vazio. Como se tivéssemos sido intrusos em um espaço que não nos pertencia, mas ousamos ocupar. Percebo que não se trata de religião, como muitos poderiam supor, mas sim de respeito. Entramos sem pedir licença, mexemos em um território carregado de memórias e pagamos o preço por isso. Meus filhos já quase não lembram, e minha esposa prefere nunca mais tocar no assunto. Eu, no entanto, ainda carrego os ecos daquela experiência. Às vezes, no silêncio da madrugada, juro ouvir os tambores distantes chamando novamente por mim. Talvez seja apenas minha mente, ou talvez aquele lugar ainda esteja tentando me chamar de volta. Mas uma coisa aprendi: certas portas, quando abertas sem cuidado, nunca mais podem ser fechadas da mesma forma. Não se trata de religião nem de crença. Trata-se de entrar em um espaço impregnado de histórias, sem o devido respeito, sem reconhecer que há forças que não compreendemos. E quando isso acontece, elas não perdoam. Assim, guardo comigo a certeza de que não fomos expulsos por algo maligno, mas advertidos por algo que não aceitou nossa presença. Não éramos donos daquele lugar, éramos apenas intrusos, e talvez, de alguma forma, sempre seremos lembrados por isso.
Você está gostando das histórias? Então deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos continuar. Desde jovem eu tinha um vício que todos ao meu redor condenavam: a boca suja. Xingamentos escapavam dos meus lábios como se fossem parte da minha respiração. Quando ficava nervoso, xingava. Quando ria, também xingava. Era um costume que eu achava inofensivo, mas que constantemente causava olhares de reprovação. Meus amigos já estavam acostumados. Minha família havia desistido de me corrigir. Um dia, decidi ir para a mata próxima da região onde morava. Sempre gostei de caminhar entre árvores altas, respirando o cheiro úmido da terra, ouvindo os pássaros e sentindo o vento frio entre as folhas. Para mim, aquele era um refúgio, um lugar onde eu podia xingar à vontade, sem ninguém me olhando torto. Levei apenas uma garrafa de água e um facão para abrir caminho no mato fechado. No começo, a caminhada foi tranquila. O sol ainda estava alto, mas as copas das árvores filtravam a luz, deixando o ambiente em penumbra. Era bonito, mas também estranho, como se cada tronco observasse meus passos. A cada vez que o cipó enroscava em minha perna, eu me irritava e soltava um palavrão. O som ecoava entre as árvores, voltando como zombaria. Eu ria, mas por dentro sentia um arrepio. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir um assobio distante. Parecia um chamado, como alguém tentando atrair minha atenção. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Ainda assim, respondi no meu jeito habitual. Soltei mais alguns palavrões, como se estivesse xingando quem estivesse me incomodando. O vento ficou mais frio e a mata pareceu se silenciar de repente, como se segurasse a respiração. Continuei caminhando, tentando ignorar o arrepio que correu pela minha espinha. O chão começou a ficar mais úmido e percebi que estava entrando em uma parte mais densa da mata. Foi então que ouvi novamente o chamado, mas dessa vez não era assobio. Era como uma voz rouca, grave, arrastando meu nome entre os galhos. Congelei no lugar, o coração batendo forte no peito. Deve ser brincadeira de alguém, pensei, tentando me convencer. Mas ali, no meio do mato, não havia ninguém que conhecesse meu nome. De repente, senti algo bater com força nas minhas costas. Não era pedra, não era galho caindo. Era como uma chicotada. Gritei um palavrão alto, virando-me para ver o que tinha me atingido. Nada, só árvores, folhas e aquele silêncio sufocante. Quando tentei dar mais um passo, outra pancada veio, dessa vez na perna. O golpe foi tão forte que me fez perder o equilíbrio e cair no chão. Foi aí que começou. Cipós longos e grossos se moveram como se tivessem vida própria. Batiam contra meu corpo, estalando no ar antes de me acertarem. 1, 2, 3 golpes seguidos. Eu gritava, xingava, urrava de dor, mas parecia piorar. Era como se a mata inteira tivesse se levantado contra mim. O desespero tomou conta. Tentei correr, mas quanto mais tentava, mais os cipós se enroscavam em minhas pernas e braços, deixando marcas vermelhas ardentes. Me arrastei pelo chão, protegendo o rosto com os braços, mas os golpes não cessavam. Era uma surra invisível, uma punição que parecia vir do próprio coração da floresta. A dor era tanta que minhas forças começaram a ceder. Os palavrões, que antes eram armas que eu usava contra tudo e todos, já não saíam com a mesma força. Minha garganta secou e percebi que, a cada vez que ficava em silêncio, os golpes diminuíam. Bastava um xingamento escapar para a surra recomeçar. Entendi que aquilo não era normal. Alguma força me observava, me castigava. O chamado que ouvira antes não era brincadeira, não era eco, era um aviso. A mata tinha dono e eu havia desrespeitado sua presença. Quando finalmente consegui me levantar, mancando e com o corpo coberto de marcas, corri em direção à saída. O facão caiu no caminho, mas não tive coragem de voltar para buscá-lo. Só queria fugir daquele lugar. Meu corpo latejava de dor. Os golpes diminuíram conforme eu me afastava, mas a sensação de estar sendo observado me acompanhou até o fim da trilha.
Cheguei em casa exausto, suado, com as roupas rasgadas e a pele cheia de vergões. Minha família se assustou ao me ver naquele estado. Perguntaram o que tinha acontecido, mas quando contei a verdade, riram de mim. Apenas meu avô me olhou sério, sem rir. Você apanhou do pai da mata, disse ele, com um tom firme, mas também com um ar de quem já sabia do que se tratava. Fiquei sem entender. Meu avô explicou que na cultura popular, a mata tem um espírito guardião, um protetor que pune quem a desrespeita. Palavrões, gritos, insultos e falta de respeito com a natureza atraem a ira desse ser. Eu havia provocado o pior. A partir daquele dia, as cicatrizes no meu corpo serviram como lembrete. Durante semanas, toda vez que eu tentava xingar, sentia um arrepio percorrer meu corpo, como se os cipós estivessem prontos para se mover de novo. A mata me ensinou uma lição que ninguém conseguiu me ensinar antes: respeito. Mas aquela não seria a última vez que ouviria o chamado. O tempo passou, mas as lembranças daquele dia nunca me deixaram. Sempre que olhava para as marcas que ainda cicatrizavam devagar, sentia o peso da vergonha. Por dentro, era como se algo tivesse se quebrado em mim. Minha língua parecia pesada, minha boca vazia. O hábito dos palavrões ainda lutava para escapar, mas o medo era maior. O vento frio me lembrava da surra. Muitas vezes, quando fechava os olhos, eu ouvia o mesmo chamado distante, aquele assobio rouco que me levou à surra. A diferença é que agora vinha dentro de minha cabeça, ecoando nos sonhos, me lembrando de que o pai da mata não havia terminado comigo. Decidi voltar à trilha, certo de que precisava enfrentar meu medo. O coração batia acelerado, mas fui assim mesmo. Levei apenas uma lanterna e uma mochila pequena. O facão? Nem pensar. Eu sentia que portar algo cortante naquela floresta seria interpretado como desafio. A mata estava mais silenciosa do que nunca. Não havia canto de pássaro, nem som de insetos. Era como entrar em uma igreja abandonada, onde o ar pesado força o corpo a se curvar. Eu andava com passos contidos, reverentes. Depois de alguns minutos, cheguei em uma clareira pequena. A luz do sol conseguia atravessar as copas ali, iluminando um tronco retorcido no centro. Parecia um altar. Não havia nada construído, mas o jeito como as raízes se abriam lembrava mãos espalmadas, oferecendo-se ao céu. Senti um arrepio, aquilo não era acaso. O vento soprou forte e ouvi novamente o chamado. O som preenchia meu peito. Não aguentei. A raiva, o medo, o velho hábito, um palavrão escapou dos meus lábios. O chão tremeu levemente e os cipós que antes me chicotearam começaram a balançar sobre minha cabeça, como serpentes acordando do sono. Meu corpo travou. A memória da dor era suficiente para me paralisar. Eu apenas murmurei: não, não outra vez. Dessa vez, porém, os cipós não me atacaram. Eles se moveram sim, mas lentamente, formando um arco em volta da clareira como se me cercassem. O som do vento se intensificou e juro que vi, por um instante, a sombra de uma figura imensa projetada entre as árvores. Não tinha rosto, não tinha corpo definido. Era como um homem feito de tronco e folhas, com olhos ocos. O coração parecia querer saltar pela boca. Senti minhas pernas fraquejarem e só consegui murmurar: eu não quis desrespeitar. O vento cessou de repente e os cipós voltaram ao repouso. O silêncio foi absoluto, pesado, quase ensurdecedor. Com passos lentos, recuei até encontrar a trilha de volta. Dessa vez, não corri. Caminhei em silêncio, como quem deixa uma cerimônia sagrada. Quando voltei, contei tudo ao meu avô. Esperei que ele risse, mas não. Ele apenas disse: você foi chamado, e respondeu com ofensa. Não é todo mundo que passa por isso e volta vivo. O pai da mata não é lenda de pescador. Ele existe e só respeita quem respeita a terra. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. A partir dali, nunca mais consegui xingar como antes. Com o tempo, a história se espalhou.
Meus amigos, que antes riam, começaram a me olhar diferente. A maioria não acreditava, mas alguns passaram a me evitar, como se eu carregasse comigo o peso daquela entidade. Diziam baixinho: "É o homem que apanhou do pai da mata." De certa forma era verdade. A surra não foi só no corpo, mas também no espírito. Algo mudou em mim. A cada dia, sentia como se carregasse uma parte da mata dentro de mim. Às vezes, andando pelas ruas, sentia o cheiro úmido da floresta do nada, mesmo em dias secos. Outras vezes, sonhava que meus braços estavam cobertos de cascas e minhas pernas se enroscavam em raízes. Aos poucos percebi que a punição tinha se transformado em lição. Não era só sobre palavrões. Eu havia tratado a mata como um palco para descarregar meu vício, como se fosse apenas cenário para minhas frustrações. Mas a mata é viva, é antiga e exige reverência. Hoje, quando caminho por qualquer trilha, faço silêncio. Cumprimento as árvores em pensamento, agradeço ao vento, piso devagar para não esmagar formigas à toa. Aprendi que a floresta tem olhos atentos. Às vezes, ainda escuto o chamado. Vem de longe, suave, como um convite. Não sei se é para voltar ou para nunca mais entrar. E confesso, não tenho coragem de descobrir. O que sei é que na minha região, sempre que alguém pergunta sobre o guardião da mata, eu confirmo: ele existe, eu vi, eu senti, eu apanhei dele. E digo isso sem vergonha, porque não foi derrota. Foi uma cicatriz que me lembrou que nem tudo nesse mundo está sob nosso controle. Há forças maiores que não precisam se mostrar para provar sua presença. Muitos não acreditam, claro. Riem, me chamam de mentiroso. Outros, mais velhos, apenas balançam a cabeça como quem sabe a verdade, mas prefere o silêncio. Eu aprendi. A mata cobra respeito de quem ousa desafiá-la. Desde moleque sempre fui grudado nos mesmos dois amigos. A gente cresceu junto no mesmo bairro, compartilhando os mesmos gostos e as mesmas maluquices. Gostávamos de explorar lugares abandonados, pescar em rios afastados e caçar pequenos animais na mata. Era o tipo de amizade que se fortalece no silêncio e no companheirismo, onde não precisávamos de muito para estar felizes. Só a companhia uns dos outros. Com o tempo, a vida foi levando cada um para um lado, mas nunca perdemos o contato. Quando surgia uma oportunidade, nos reuníamos para reviver aquela sensação de aventura que nos acompanhava desde a infância. Foi assim que nasceu a ideia de sair para caçar numa manhã de sábado. O dia estava abafado e o mato parecia chamar a gente, como se guardasse segredos esperando para serem descobertos. Nos encontramos cedo, carregando mochilas com mantimentos, facões e uma velha espingarda de pressão. A intenção nem era a caça em si, mas a experiência de estar juntos, afastados da correria da cidade. Ríamos, fazíamos piadas sobre quem iria tropeçar primeiro e lembrávamos das histórias antigas que sempre nos faziam gargalhar. O caminho era longo, mas a sensação de liberdade fazia cada passo valer a pena. O cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior era forte, e os raios de sol atravessavam a copa das árvores como lanças douradas. Andávamos devagar, atentos aos sons do mato. O canto dos pássaros, o estalar de galhos secos e o zunido de insetos compunham a trilha sonora do nosso passeio. O silêncio entre uma conversa e outra era confortável, como se estivéssemos exatamente no lugar certo. Depois de algumas horas, paramos para descansar perto de um riacho. A água corria clara e aproveitamos para encher nossas garrafas. Ficamos ali, conversando sobre o passado e os planos para o futuro. Falávamos de trabalho, de família, de sonhos que ainda pareciam distantes. Era engraçado como, mesmo adultos, ainda carregávamos dentro de nós aquela chama de garotos aventureiros. Retomamos o caminho, adentrando ainda mais na mata fechada.
Foi então que percebi algo diferente no ar. Um cheiro estranho começou a se misturar ao frescor do verde. Não era o odor natural de folhas úmidas ou de animais. Era algo mais pesado, mais azedo, que fez nosso riso cessar de repente. Olhei para os meus amigos e percebi que eles também tinham notado. Tentamos ignorar, acreditando que pudesse ser algum animal morto na região. Era comum encontrar carcaças deixadas para trás por predadores ou mesmo bichos que não resistiam às doenças. Mas à medida que avançávamos, o cheiro ficava mais intenso, mais difícil de suportar. Era como se o próprio ar tivesse apodrecido, impregnando nossas narinas com algo perturbador. Foi então que, ao erguer os olhos, vi urubus rodando em círculos. As aves desciam em direção a um ponto mais à frente, pousando nas árvores e soltando grasnados sombrios. A cena parecia saída de um pesadelo. "Deve ser uma capivara morta", disse um dos meus amigos, tentando disfarçar o desconforto. Concordamos, mas por dentro algo nos dizia que não era tão simples. Seguimos o rastro dos urubus, guiados pelo cheiro nauseante. O coração acelerava, como se pressentisse o que estava por vir. O mato se abria em clareiras pequenas e cada passo parecia mais difícil. O silêncio que nos acompanhava havia se transformado em tensão. Ninguém ria mais, ninguém falava. Estávamos apenas indo, como se uma força invisível nos empurrasse para frente. Quando finalmente chegamos ao ponto, o mundo pareceu desmoronar ao nosso redor. Entre galhos secos e folhas espalhadas, havia algo coberto parcialmente por terra. Aproximamo-nos devagar, com os olhos arregalados, até que a imagem se revelou de forma cruel. Não era um animal, era um corpo humano, já em decomposição. O rosto desfigurado tornava impossível identificar quem fosse. O choque foi imediato. Um dos meus amigos deu 2 passos para trás, colocando a mão na boca para não vomitar. O outro ficou imóvel, olhando fixamente como se o cérebro não aceitasse o que via. Eu senti um frio percorrer minha espinha e minhas pernas tremeram. O silêncio da mata parecia zombar de nós, tornando o momento ainda mais sufocante e irreal. Ninguém sabia o que fazer. Ficamos alguns segundos parados, apenas respirando fundo e tentando organizar os pensamentos. Finalmente alguém disse: "Temos que chamar a polícia." Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número. Tentei explicar onde estávamos, usando pontos de referência da trilha, mas a voz do outro lado parecia tão distante quanto a realidade que vivíamos. Enquanto esperávamos, não conseguimos nos afastar. Havia algo que nos prendia ali, talvez o choque, talvez o medo. Observávamos o corpo, tentando entender como havia parado naquele lugar. Não parecia acidente. O modo como estava enterrado de forma rasa, como se alguém tivesse pressa em esconder, gritava que havia uma história macabra por trás. Era impossível não pensar em assassinato. O tempo parecia não passar. O vento balançava as folhas e os urubus observavam de cima como guardiões da morte. De repente, um estalo no mato nos fez estremecer. Viramos rapidamente, mas não havia nada. O coração disparou e a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta. Pela primeira vez, pensei que poderíamos estar correndo perigo só por estarmos ali. Quando a polícia finalmente chegou, o alívio se misturou ao medo. Os agentes cercaram a área, afastaram-nos e começaram a analisar a cena. Faziam perguntas rápidas: como encontramos, há quanto tempo estávamos ali, se havíamos visto alguém estranho pelo caminho. Respondemos tudo, mas a verdade era que não sabíamos nada, apenas tropeçamos em um segredo enterrado na mata. Enquanto os peritos trabalhavam, olhei uma última vez para o corpo. Não conhecia a pessoa, mas uma sensação estranha me dominava, como se aquele olhar sem rosto pedisse por justiça. Meus amigos também estavam abalados. Ninguém mais falou em caçada, em risadas ou em aventuras. Aquele dia havia apagado para sempre a inocência das nossas caminhadas pela mata.
Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A cena não saía da cabeça, o cheiro parecia impregnado na pele e o peso daquela descoberta nos acompanhava como uma sombra. A polícia prometeu investigar, mas a verdade é que nunca ouvimos falar do desfecho. Nenhuma notícia, nenhum nome, nenhum culpado, apenas silêncio. Até hoje, quando lembro daquela manhã, sinto um arrepio percorrer meu corpo. O mato, que antes era nosso refúgio, se tornou um lugar amaldiçoado. Não sabemos quem era aquela pessoa, nem como chegou ali, mas pelo estado em que encontramos, tenho certeza de uma coisa: não foi por acaso. Foi um ato cruel, planejado, escondido sob a terra e revelado apenas pelo acaso. Eu, junto com meus amigos, me tornei parte de um segredo que jamais será esquecido. Sempre acreditei que dirigir à noite fosse algo relaxante. Menos trânsito, menos barulho e só o som do motor me acompanhando na escuridão. Mas naquela sexta-feira, o silêncio da estrada não era tranquilidade. Ele parecia pesado, quase vivo. Eu voltava tarde do trabalho, em Divinópolis, depois de um dia estressante na oficina mecânica. Chovia sem parar desde o fim da tarde. As ruas já estavam alagadas em alguns pontos. O vento frio fazia o limpador do para-brisa lutar contra as gotas grossas que batiam como pedrinhas de gelo. Minha rota era sempre a mesma: seguir pela estrada velha até o bairro onde moro. Mas para chegar lá, eu precisava atravessar a ponte de madeira sobre o rio Itapecerica, uma estrutura antiga que rangia a cada veículo, como se reclamasse do peso que carregava. Desde criança, eu ouvia histórias sobre aquela ponte. Fofocas de vizinhos, conversas de boteco, lendas contadas nas festas juninas, sempre envolvendo uma menina que aparecia à noite pedindo carona. Ninguém sabia dizer exatamente quem ela era ou de onde vinha. Alguns diziam que era uma criança que caiu da ponte e morreu afogada nos anos 80. Outros afirmavam que era a filha de uma família que morava na beira do rio e desapareceu sem deixar rastro. Eu nunca dei atenção, até aquela noite. A chuva engrossou quando me aproximei da ponte. A luz dos postes era fraca e piscava, refletida nas poças escuras. Ao reduzir para entrar na ponte, algo me chamou a atenção. Havia uma figura parada no meio, totalmente imóvel, debaixo da chuva. Aproximei mais e percebi que era uma menina. Devia ter uns 8 anos, talvez menos. Estava descalça, com um vestido branco já encharcado, colado ao corpo magro. O cabelo castanho escorria pelo rosto, misturado à água da chuva. Meu coração acelerou. Minha primeira reação foi pensar que alguma família podia estar desesperada procurando por ela. Encostei o carro devagar e baixei o vidro. "Oi! Você tá bem?" Perguntei, quase gritando por causa do barulho da chuva. Ela levantou o rosto lentamente. O que mais me marcou foram os olhos. Enormes, escuros, sem brilho, pele pálida, quase azulada. "Moço", disse com uma voz fraca, quase um sussurro, "me leva para casa?" Sem pensar muito, destravei a porta do passageiro. Ela entrou em silêncio. O vestido gotejava no banco. Não parecia com frio, mas o ar dentro do carro ficou gelado de repente, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível. Peguei a estrada novamente, tentando puxar conversa. "Você mora onde? Posso ligar para os seus pais?" Nenhuma resposta. Ela apenas olhava para frente, as mãos no colo, respirando devagar. A cada quilômetro, o silêncio parecia mais sufocante. O som da chuva no teto agora era abafado, distante. Quando olhei pelo retrovisor, quase bati o carro. Ela não estava mais no banco do passageiro. Estava sentada no banco de trás, bem no meio, me encarando. "Como você?" Comecei a perguntar, mas engoli as palavras. Os olhos dela não piscavam. O rosto estava mais pálido do que antes e havia algo errado no jeito que sorria. Não era um sorriso humano, era esticado demais, como se a pele fosse fina e pudesse rasgar.
Tá chegando, murmurou, quase cantando. O som da chuva sumiu completamente. Eu só ouvia minha própria respiração e o barulho do motor. Olhei para a estrada. Estávamos de volta na ponte. Eu tinha certeza que já tínhamos passado dela. Pisei no acelerador, mas parecia que o carro não saía do lugar. O assoalho vibrava como se estivéssemos sobre madeira, ainda na ponte, e o rio correndo por baixo. Olhei de novo pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Respirei aliviado, mas só por um segundo. Uma mão fria tocou meu ombro. Olhei pelo canto do olho. Ela estava ali, sentada no banco do passageiro outra vez, com a cabeça levemente inclinada. Você não devia ter parado, disse com voz baixa. Nesse momento, o carro morreu. O motor desligou, as luzes se apagaram, e o único som que veio foi o estalo da madeira molhada da ponte. O frio ficou insuportável. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na ignição. Nada acontecia. Foi quando ouvi algo vindo de baixo, como mãos batendo na madeira, várias, acompanhadas de vozes sussurrando meu nome. Olhei para o lado. Ela não estava mais no carro, mas havia marcas de mãos molhadas no vidro por dentro, pequenas como de criança. A chuva voltou com força. Sem saber o que fazer, abri a porta e corri para o final da ponte. Mas não importava quanto eu corresse, o fim nunca chegava. O vento me empurrava para trás e a madeira parecia afundar sob meus pés. De repente, vi a menina mais à frente, parada, me esperando. Ela sorria, mas agora seus dentes eram afiados e irregulares, como se fossem feitos para rasgar carne. Tá na hora de ir para casa, moço, disse, estendendo a mão. Atrás dela, as tábuas da ponte começaram a ceder, revelando a água negra e agitada do rio. Do fundo, sombras subiam, braços pálidos tentando me alcançar. Um cheiro forte de terra molhada e ferro invadiu meu nariz. Antes que pudesse reagir, senti algo puxar meu tornozelo. A força era enorme, fria, impossível de resistir. Fui derrubado e arrastado para a beirada. A menina só observava, inclinando a cabeça como quem avalia um brinquedo novo. A última coisa que vi antes de cair foi o reflexo dela na água. Não era uma criança. O rosto era deformado, os olhos eram 2 buracos fundos e a boca larga demais. Acordei na beira da estrada, ensopado, com o carro parado a poucos metros de mim. Eram quase 6 da manhã. O céu ainda estava cinza, mas a chuva tinha cessado. Levantei com dificuldade, sentindo os músculos doloridos como se tivesse corrido por horas. Entrei no carro e, para minha surpresa, ele ligou de primeira. Ao chegar em casa, notei que o banco do passageiro estava molhado e no vidro de trás, marcas de mãos pequenas ainda estavam visíveis. Tentei limpá-las, mas não saíram. Durante dias, evitei passar pela ponte, mas na semana seguinte, voltando do trabalho, não tive escolha. Era o único caminho. Ao chegar no meio, vi algo no asfalto molhado. Era um laço de cabelo infantil, branco, com uma pequena mancha escura no tecido. Peguei e joguei fora, ou pelo menos tentei. No dia seguinte, ele estava sobre o banco do passageiro. Desde então não durmo direito. Sempre acordo às 3 da manhã. O som de água pingando perto da minha cama me acorda. Já chequei o teto, os canos, tudo. Está seco, mas o som continua. Às vezes, no reflexo da janela, vejo uma silhueta pequena parada atrás de mim. Quando me viro, não há ninguém. Semana passada, sonhei que estava debaixo d'água. As tábuas da ponte passavam sobre minha cabeça e mãos brancas me puxavam para o fundo. Entre elas, o rosto da menina surgia. Ela sorria. Ao acordar, meu corpo estava frio e meus pés molhados. Já pensei em me mudar, mas algo me diz que não vai adiantar. Não é a ponte que é assombrada, é a menina. E agora, ela me conhece pelo nome. A estrada sempre foi meu mundo. Desde moleque, via meu pai sumir por dias atrás do volante de um caminhão e voltar com histórias que pareciam filmes.
Acidentes, tempestades, animais atravessando a pista no meio da noite. Aos 22 anos, segui os passos dele e nunca mais larguei o asfalto. Hoje, com mais de 2 décadas rodando, conheço cada curva e buraco da BR-116. Gosto da madrugada. Nela, a estrada parece minha e o silêncio me deixa ouvir o que de dia o barulho esconde. O som grave do motor, o roçar do vento nas laterais da cabine, o estalo seco da carroceria nas emendas do asfalto. Viajar de noite é como entrar num túnel sem paredes, onde o mundo desaparece e só sobra a faixa branca correndo para trás. Mas estrada à noite também carrega um peso. A gente vê o que não quer ver, ouve o que não sabe explicar. Já ouvi colegas falarem de vultos no acostamento, luzes que seguem o caminhão e vozes no rádio chamando pelo nome. Eu sempre achei exagero, até aquela noite. Eu voltava de uma entrega longa, estava cansado, mas preferi seguir até o próximo posto. O céu estava fechado, sem lua, e a cerração grudava no para-brisa. Diminuí a velocidade, atento às sombras que a neblina formava na beira da pista. Foi então que vi uma mulher, parada no acostamento, totalmente imóvel. Vestia um casaco comprido, escuro, e segurava algo contra o corpo. Seu rosto estava parcialmente escondido pelo capuz, mas percebi que me observava. Não levantava a mão, não fazia sinal algum. Apenas me olhava. Meu instinto gritou para não parar. Mas algo, talvez a solidão, talvez a curiosidade, me fez encostar o caminhão alguns metros à frente. A porta do carona se abriu sem eu sequer estender a mão. Ela entrou em silêncio, sentou e fechou a porta devagar. O ar frio invadiu a cabine, junto com um cheiro de roupa guardada. Era um cheiro de muito tempo, misturado a um leve odor de terra molhada. "Boa noite", arrisquei. Nada. Ela mantinha o rosto na sombra, olhando para frente. Não me fitava diretamente, mas eu sentia seu olhar em mim, como se estudasse cada movimento. O que carregava no colo era um embrulho escuro. Não dava para ver o que tinha dentro. "Vai para onde?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. Silêncio. Segui dirigindo. A presença dela preenchia a cabine de um jeito estranho. O rádio estava desligado e o único som era o do motor. Eu evitava olhar muito para o lado, mas percebia pelo canto do olho que ela me observava. Minutos se arrastaram. Não havia conversa, não havia sinal de desconforto, apenas aquele olhar fixo e o embrulho no colo. Comecei a sentir o peso do silêncio. A estrada, que antes me parecia tranquila, agora parecia mais estreita, como se qualquer erro me jogasse num abismo invisível. A cada quilômetro, a tensão aumentava. Meus dedos estavam rígidos no volante. Resolvi ligar o rádio para quebrar o clima. Assim que o som saiu, um chiado forte preencheu o ar, seguido de um estalo. Não havia música nem locutor, só um murmúrio distante. Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor interno, pelo espelho externo, para o banco de trás da cabine. Nada, apenas o tapete molhado onde ela sentara e o ar frio que ainda permanecia. "Droga", murmurei. Encostei o caminhão no acostamento, liguei o pisca e desci. A neblina me engoliu. Caminhei alguns metros olhando para trás e para frente, mas não vi sinal de ninguém. Parecia que várias vozes falavam ao mesmo tempo. Olhei rapidamente para o banco do carona. Ela estava lá, imóvel, me encarando. A neblina ficou mais densa. O facho dos faróis parecia bater contra uma parede branca. O painel marcava pouco mais de 60 km/h. Eu queria acelerar, mas algo em mim dizia que não adiantaria. Olhei para frente de novo. E quando voltei os olhos para o lado, o banco estava vazio. O silêncio era sufocante. Nem o som de um grilo, nem o ronco distante de outro veículo. Voltei para a cabine, fechei a porta e fiquei parado, tentando entender. Será que imaginei? Pensei. Mas o assento ainda estava úmido e no lugar onde ela apoiara os pés havia pequenas manchas de barro. Liguei o motor e segui viagem, mais alerta do que nunca.
Olhava para todos os lados. Esperava que ela surgisse novamente na beira da estrada. 15 minutos depois, ao sair de uma curva, meu estômago gelou. Lá estava ela outra vez. Mesma postura, mesmo casaco, mesmo embrulho nos braços. Como se não tivesse se movido desde a primeira vez que a vi. Passei direto. Não tive coragem de parar. Olhei pelo retrovisor e o espaço onde ela deveria estar estava vazio. Continuei dirigindo com a sensação de estar preso a um loop. Cada sombra no acostamento me parecia familiar. O frio não me abandonava. Cheguei a um posto e encostei para abastecer. O frentista veio sorridente. "Noite fria, hein, amigo?" comentou. Assenti e fui até a lanchonete. Quando voltei, o banco do carona estava molhado de novo, mas eu tinha trancado a porta. Dessa vez, havia algo no assento. Um pedaço de pano escuro, do mesmo tecido que envolvia o embrulho dela. Toquei. Estava gelado, quase encharcado. Guardei no porta-luvas e segui viagem, com a estranha sensação de que não estava sozinho. A madrugada avançava e o sono começou a pesar. Liguei o rádio de novo. Desta vez, entrou uma música antiga, dessas que eu ouvia quando era criança. Mas no meio da canção, uma voz feminina, baixa e clara, disse: "Estou aqui." Quase friei no meio da pista. Olhei para o lado e lá estava ela, sentada, olhando para a frente, como se nunca tivesse saído. Não falei nada. Apenas mantive as mãos firmes no volante, tentando controlar a respiração. A estrada parecia não acabar. As placas passavam, mas não reconhecia os pontos de referência. Era como se estivesse rodando no mesmo trecho, indefinidamente. Em um momento, tive certeza de que ela estava sorrindo levemente. Não um sorriso de alegria, mas de quem sabe de algo que você não sabe. Quando os primeiros traços de luz da manhã começaram a surgir, criei coragem para perguntar: "O que você quer?" Nenhuma resposta. Quanto mais eu pensava, mais tudo parecia um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser inventado. Passei o resto da viagem olhando para o banco do carona, esperando que ela voltasse, mas não voltou. Cheguei ao destino no meio da manhã. Estacionei no pátio, desci e comecei a descarregar. Quando abri o porta-luvas para pegar os documentos, o pano escuro estava lá de novo. Desviei o olhar por um segundo para conferir o retrovisor. E quando voltei, o banco estava vazio outra vez. Dessa vez, nem frio, nem marcas, nem pano. Apenas o silêncio e a estrada diante de mim. Parei no acostamento, desliguei o motor e fiquei ali, com a cabeça encostada no volante. Tentei lembrar cada detalhe, cada momento, só que seco, dobrado perfeitamente. Segurei nas mãos e percebi que num dos cantos havia costurado algo que parecia uma palavra. Só consegui ler uma parte: volto. Desde então, toda vez que passo por aquele trecho da BR-116, sinto o ar ficar mais frio. E pelo canto do olho, acho ver alguém sentada no banco do carona, observando em silêncio. Nunca sei se é real ou só a estrada pregando peças, mas sempre que olho, o banco está vazio. E eu sigo me perguntando: será que um dia vou errar a saída que ela espera?